os 3 erros fatais que fazem o bebê acordar a noite inteira, certo? Eu vou já chegar nesse ponto, mas antes eu vou explicar por que é importante, o porquê é importante o bebê dormir a noite inteira. Lógico que um bebezinho que acabou de nascer, ele não vai conseguir dormir a noite inteira. Na maioria das vezes ele quer mamar, né, a cada 3 horas ou a cada 4. Alguns conseguem esticar 5 horinhas de sono, né? Alguns bebês que também, mães que já até fizeram o meu curso, né, conseguem fazer com que o bebê estique mais ou menos 5 horinhas de sono quando são pequenininhos. Mas quando a gente percebe que um bebê não dorme bem à noite, então por que é importante ter uma qualidade de sono? Porque isso vai repercutir na vida do bebê. Você imagina um bebezinho acordar a noite inteira? Se o bebê acorda a noite inteira, os pais também acordam, não é isso? E quando os pais acordam, vocês ficam bem no outro dia? Vocês ficam confortáveis? Eu tive que amamentar a noite inteira e tudo, mas você acorda ótima, fica maravilhosa? Nada disso. É muito cansativo. Por quê? Porque o sono, ele é uma necessidade. Ele é uma necessidade para qualquer pessoa. Não existe pessoa no mundo que não durma. Não é isso? O sono é uma necessidade, como é uma necessidade a gente beber água, né, todo dia, a gente se alimentar todo dia. E o sono, ele precisa ser ensinado, como qualquer coisa que você vai ensinar para o bebê, que o bebê precisa fazer, ele precisa aprender. Por exemplo, hoje eu fui atender uma paciente, agora à noite. A bebê tem 4 dias e ela não estava conseguindo pegar o peito. E a mãe estava lá, colocava e nada, e nada. E era uma profissional da saúde, uma médica, né? E assim, ela dizendo assim, Pauliana, eu coloco e ela não consegue mamar. Eu coloco o peito na boca dela e ela não consegue mamar. Por quê? Porque a bebê precisa aprender a pegar o peito, aprender a fazer a pega. E ali eu precisei ensinar para a mãe detalhes do que ela tinha que fazer para que aquela bebê conseguisse abocanhar. E depois que eu organizei tudo, eu disse assim, olha, agora você vai fazer assim. Pronto, e na hora que fez assim, ela pegou. E só que ela não pegou, ela pegou, eu tirei, ela pegou, eu tirei, ela não pegou, eu ensinei de novo. Então é um aprendizado a amamentar, é um aprendizado o bebê engatinhar. Você não vai ver um bebê que quer engatinhar, ele vai, ficou de 4, pronto, agora vai engatinhar. De jeito nenhum. E o sono é do mesmo jeito. O sono precisa ser ensinado. Porque se você ensinar bons hábitos para o bebê, ele vai aprender e ao longo da vida dele, ele vai ter aquela conexão e vai saber como ele deve dormir. Então, é por isso que é importante ter uma qualidade de sono. E um bebê que dorme bem, ele vai ficar feliz e a família também, tá certo? Outra coisa que eu queria falar é porque o bebê dormindo bem, o que é que ele vai influenciar também? O bebê dormindo bem, ele vai trazer benefícios para a vida dele. Que benefícios são esses para a vida do bebê? Benefício de liberação de hormônio. Quando um bebê dorme à noite, tem hormônios que são liberados.
um bebê até 3 meses, ele não tem uma liberação do hormônio do sono, que é a melatonina. A melatonina, ela é liberada irregular. Então, o bebê, para ele, tanto faz ele dormir 5 horas durante o período da manhã, como ele dormir, como ele ficar acordado de 3 até as 5 da manhã. Para ele, tanto faz, porque ele ainda não tem a organização do ciclo circadiano. Mas um bebê, a partir do 3º mês, a partir do momento que ele completa 12 semanas, o bebê, ele vai ter liberação de melatonina, que é o hormônio do sono. E quando um bebê libera melatonina, ele tem a tendência a dormir, né? Porque ele está ali seguindo a organização da liberação do hormônio, que começa ao pôr do sol, e depois de umas 2 horas a melatonina está lá em cima. Aí o que é que acontece? Quando o bebê está dormindo, ele vai liberar outros hormônios. Eu vou falar só de 3 hormônios. O hormônio do crescimento. Então, quando o bebê dorme, a partir de 10 horas, 10, 11 horas da noite, ele vai liberar o hormônio do crescimento. E se o bebê não dorme bem, ele dorme, Poliana, às 8 da noite, acorda 10, depois acorda 11, depois acorda 2. E aí, essa liberação hormonal vai ficar picada, entendeu? Não vai ficar uma liberação excelente. Então, ele pode ter algum problema em relação ao crescimento? Pode, crescimento físico, emocional, a parte cognitiva. Quando o bebê dorme também, ele libera um hormônio que se chama leptina. Sabia que a leptina é o hormônio da saciedade? Quando um bebê está dormindo, ele é muito difícil, se ele foi bem alimentado durante o dia, é muito difícil ele acordar à noite. Por quê? Porque ele libera a leptina, porque ele tem reserva durante o dia. Então, ele passa a noite bem. E quando um bebê não dorme bem à noite, ele vai liberar o hormônio antagônico da leptina, que é a grelina. A grelina, ela é o hormônio da fome. Por isso que quando um bebê, ele acorda várias vezes à noite, eu tenho bebês aqui que eu vou já ler um relato de uma mãe. Ele acorda várias vezes à noite, ele vai mamar muito, mama, 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 aí dorme de novo, com 1 hora acorda de novo, mama, 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 mama. Esse é um bebê que ele pode ter um sobrepeso, mamando. Por quê? Porque ele se alimenta muitas vezes à noite. Então, um bebê que mama, né, que até 2 anos ele pode mamar à noite, mas um bebê que acorda múltiplas vezes à noite, ele tem a tendência à obesidade. Ou então, o contrário. Quando o bebê acorda muitas vezes à noite para mamar, o que é que acontece durante o dia? Vamos supor que o bebê acordou, aí ele vai mamar. Muitas mães me relatam isso. Tem uma mãe no meu curso que ela disse assim: Poliana, meu bebê mama a noite toda, mama em média de 10 a 15 vezes à noite. Quando dá 6 horas da manhã, ele não quer mais mamar. Aí eu fico com o peito cheio, aí ele dorme 5, 6 horas de dia. E aí? Perdeu o dia dele, né? Perdeu de passear, perdeu de fazer as atividades e tudo. Por quê? Porque está exausto, vai dormir. E quando o bebê mama bem durante o dia, isso a gente pode reverter essa situação. Então, é muito importante que o bebê ele tenha um dia mais ativo, um dia que você possa amamentá-lo mais ou então alimentá-lo mais, porque um bebê que está entrando numa introdução alimentar, ele acorda 6 horas da manhã, se alimenta, mama, depois come a frutinha, depois come o almocinho, depois mama, depois mama, depois mama. Vamos supor, um bebê de 6 meses, certo?
E se ele passar a noite inteira mamando, no outro dia ele não quer mamar. No outro dia ele não quer comer a fruta. Por quê? Porque ele está cheio. Passou a noite mamando. Passou praticamente 12 horas mamando. Então, é por isso que bebês que dormem durante a noite, eles se alimentam muito melhor durante o dia. Em relação a outra coisa, outra característica que acontece muito com os bebês que acordam à noite, é que eles ficam, quando eles não dormem tanto durante o período do dia, eles ficam agitados, irritados, tentando dormir, mas não conseguem. Por quê? Porque a noite foi péssima. Quando um bebê tem uma noite ruim, durante o período do dia, ele fica agitado, irritado, inquieto. E aí, ele também vai ser uma bola de neve. Ele vai dormir mal. Então, quando você começa a colocar uma rotina, uma previsibilidade para o bebê, tudo vai ficando mais fácil. O bebê, ele precisa dessa previsibilidade. O bebê, ele precisa saber o que é que você vai fazer com ele durante o dia. Então, Poliana, desde quando eu posso começar uma rotina com meu bebê? Desde o primeiro dia, desde o dia que ele nasce. É óbvio que você não vai fazer com que ele siga, não, eu tenho que seguir cronograma, tem que seguir, mamar de 3 em 3 horas, tem que fazer isso. Não, não é assim. O bebê mama em livre demanda. Mas você precisa fazer algumas coisas numa sequência que ele fique confortável. Hoje à tarde eu fui atender uma mãezinha e ela disse assim: Poliana, olha, eu coloquei a bebê para mamar. A bebê não, era o bebê, o menininho. Eu coloquei o bebê para mamar. Aí, na hora que ele começou a mamar, ele fez cocô. Aí eu chamei a babá, ela trocou a fraldinha dele. Aí ele ficou irritadinho e tudo, eu botei no peito. Aí ele fez cocô de novo. Aí eu peguei, tirei ele, botei lá no trocador e trocamos de novo a fralda dele. E ele ficou lá fazendo cocô, depois mamou de novo e não conseguiu mais dormir. Ficou lá, acordado e irritado. E aí, quando você tá ali com o bebê mamando, ao invés de você amamentar, é uma mamada? Então, assim, amamente o bebê, é um almoço, é um lanche. Faça com que o bebê se alimente naquela hora, certo? E não faça as coisas picadas. Amamentou, dei um pouquinho, aí daqui a pouco, troca a fralda. Dei outro pouquinho, não, vou dar um banho nele agora. Então, assim, tudo fora de ordem. Então, assim, se você decide fazer uma sequência, faça todas as vezes que o bebê despertar durante o dia, faça praticamente a mesma coisa, mas não precisa ser com horários. Tipo, o bebê mamou 6 horas da manhã, eu amamentei e agora eu vou trocar a fraldinha dele, então ele vai arrotar. Pronto, vai arrotar, eu vou trocar a fraldinha dele, depois ele vai dormir. Quando ele acordar de novo, você pode fazer a mesma coisa. Se você troca a fralda antes, você sempre troca antes. Se você troca a fralda depois da mamada, troque sempre depois, para que o bebê saiba o que você vai fazer com ele daqui a 5, 10 minutos. Entendeu? Então, tem que fazer esse passo a passo. Eu vou mostrar aqui, achei interessante, uma mãe que mandou uma rotina do bebê dela. O bebê dela tem 8 meses, certo? Então eu vou só mostrar aqui, vou ler só um dia para poder vocês saberem como é o dia desse bebê, tá certo? Aqui, o bebê acordou 5h27 da manhã. 5h30, 3 minutos depois, ele mamou. 6h20, ele passeou de carrinho pelo condomínio até as 7h10.
Aí subiu, 7h30, comeu um lanchinho, uma fruta. Depois da fruta, ele mamou. Aliás, ele comeu uma fruta 7h30, aí ela esperou 15, 20 minutos, ele mamou. Depois, ele cochilou no colo da babá e foi para o berço, 8h35. 8h35 ele dormiu e acordou 9h10. Isso significa que ele dormiu 35 minutos. Acordou 9h10, aí a babá tentou mexer nele, tentou ninar, aí ele cochilou de novo 40 minutos depois, no colo da babá, 9h50. Depois, 9h50 ele dormiu e 35 minutos depois ele acordou, 10h25. Aí acordou, fez uma atividade, foi pro brinquedo, ficou tentando caminhar e tudo, ficar em pé no cercadinho, isso 10h30. Aí depois, meio-dia, ele almoçou. Isso quer dizer que ele acordou 10h25 e meio-dia ele foi almoçar. 12h35 ele tomou banho. 12h50 ele mamou e cochilou um pouquinho. Depois ele, 13h17, tirou outro cochilo da tarde com a babá balançando o bebê na rede. Depois ele acordou às 2h da tarde. Depois voltou a dormir de novo 2h15 com a babá balançando na rede. Depois ele acordou 3h30, 3h40 comeu o lanche, fez umas atividades, enfim, só para poder não me prolongar muito. Ele foi dormir 19h40. Só que, olha aqui, eu vou tentar ver se eu consigo, não sei se vai ficar ao contrário, né? Aqui não vai dar pra ver. Ó, mas eu vou só botar aqui, tá tudo ao contrário, mas aqui, ó, 19h40 ele dormiu, tá aqui de azul. 20h23 ele acordou. Todos os vermelhinhos são acordados, certo? Opa. Todos os vermelhinhos são acordadas que ele deu. Olha aqui, ele dormiu 20h30, acordou 21h08, depois dormiu de novo, isso tudo no colo do pai, certo? Aí acordou, eu vou mostrar aqui quantas vezes ele acordou. 21h30 acordou, 21h36 dormiu, 21h55 acordou, 21h59 dormiu, 22h12 acordou, 22h19 dormiu, isso tudo no colo do pai e foi pro berço. Dormiu, cochilou sem de nada no berço. 23h10 acordou, 23h17 dormiu, 23h27 acordou, 23h37 dormiu, 0h25 acordou, 0h29 mamou, 0h45 dormiu mamando e foi pro berço, 2h45 acordou, 3h06 dormiu, 4h25 acordou, 4h38 mamou e 5h03 dormiu mamando e foi para o berço. Isso significa que ele acordou de 19h40 até 5h da manhã, ele acordou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 vezes. 11 vezes. E aí? Um bebê de 8 meses que acorda 11 vezes à noite é para deixar qualquer pai desesperado, qualquer mãe exausta e qualquer criança irritada. Por quê? Porque simplesmente uma criança que passa esse tempo inteiro acordando e acorda e dorme, por quê? Qual é o problema? O que é que acontece para que essa criança acorde a noite inteira? O que é que a gente precisa fazer? A gente precisa ter algumas metas. A gente precisa ajustar algumas coisas para que o bebê ele aprenda a dormir, certo? Então, assim, algumas coisas eu anotei aqui só para poder eu seguir uma ordem.
Quando um bebê, ele passa o dia inteiro brincando e tudo, ótimo. Mas quando ele passa o dia inteiro irritado, tentando dormir e não consegue, ele vai perder a interação com os pais, a conexão, que é muito importante. Gente, um bebê, às vezes, ele não dorme a noite inteira, sabe por quê? Porque, às vezes, a mãe tenta fazer uma rotina rígida, como se fosse um cronograma, mas é assim, fazendo com que o bebê fosse um boneco, um robô. Ai, tantas horas ele tem que fazer isso, tal hora ele tem que fazer isso, tal hora. Não é assim, rotina não é assim. Então, durante o dia, qual é o erro? Que aí agora nós vamos começar a falar. Qual é o erro fatal que faz o seu bebê acordar a noite inteira? Qual é o primeiro erro fatal? A falta de conexão. Sabia disso? Quantas vezes você abraça, beija, cheira o seu bebê? Quantas vezes você coloca ele no colo, brinca, dança, pega nele? Tem gente que diz assim, não pode cheirar bebê porque dá espinha, fica cheio de espinha. Não tem nada a ver. Cheire seu bebê, agarre, abrace, toque nele para ele se sentir amado. Isso é muito importante. Então, o primeiro erro é a falta de conexão. E muitas vezes, hoje, né, com a pandemia, com esse tempo que muitos pais estão passando em casa, que entram também em estresse, porque estão ali, eu conheço pais que estão há 9 meses sem sair de casa, certo? 9 meses sem sair. Então, isso aí é super desgastante. E aí você, às vezes, perde essa conexão com o bebê. Tem mães que vão amamentar e ficam assim, ó. E aqui o bebê mamando. E ela aqui. E aí? Cadê a conexão? Cadê o olho no olho? A amamentação, ela é super importante. Mas a conexão, o apego, o aconchego, o contato, o olho no olho com o bebê é mais importante ainda, certo? Então, aquele bebê, ele precisa não só ser amado, aconchegado, mas qual foi a última vez que você disse que amava o seu marido? Qual foi a última vez que você pegou o seu bebê no colo e se abraçou junto com seu marido? Certo? Então, isso é muito importante. Agora, é impressionante como às vezes, quando uma mãe me contrata para orientar sono e tudo, ou então adquire o meu curso, né, online, o que é que acontece? Quando você vai ver, entra naquela família, entra naquela casa, você vê um peso tão grande pela exaustão da falta de sono, que a conexão dos pais está quebrada. A conexão do pai e do bebê, da mãe e do bebê, está quebrada. Às vezes, a mãe, ela quer amamentar só para quê? Para que o bebê durma. E não acontece isso. Porque depois de 15, 20 dias de vida que o bebê tem, ele não vai mais dormir depois da mamada. E para a mãe é uma loucura. Por quê? Porque na hora que ela coloca aqui e o bebê, dorme. E ela nem respira, né? Nem respira, ela já sai assim, ó. E quando bota no berço, ele faz assim, ó. Aí a mãe abre ali um buraco no chão que não aguenta mais, certo? Tem mães que ficam taquicárdicas por causa disso.
Então, gente, olha, a primeira coisa, conecte com o seu bebê. Se conecte com ele, certo? Outro erro fatal que faz o bebê passar a noite em claro são as sonecas perdidas. Vamos supor que um bebê já seja grandinho, certo? Bebê com 1 ano. Um bebê de 1 ano, ele deve fazer 1 a 2 sonecas. 1 ano assim, 1 ano e 3 meses, às vezes ele faz 1 soneca. 1 ano e 1 mês, faz 2 sonecas ainda. Então, um bebezinho de 1 ano faz 2 sonecas. Então, um bebê que deve fazer 2 sonecas, se ele não consegue fazer as sonecas, ele vai ficar agitado, ele vai ficar estressado, ele não vai conseguir se organizar neurologicamente. E aí o que é que acontece? O sono da noite começa durante o acordar, começa ao acordar. E quando você acorda, né? Quando o bebê acorda, aquilo já tem que você já tem que ir preparando o bebê para a noite, entendeu? Então, mostre o dia para o bebê, mostre a claridade, faça atividades com ele, para que ele possa gastar energia e no tempo certo ele fazer as sonecas, porque a soneca ela vai baixar o cortisol. O que é o cortisol? É o hormônio do dia. Ele é bom, mas se ele não for baixado a cada momento que o bebê necessita, que é durante as sonecas, se o bebê não dorme, o cortisol vai aumentar. E se ele aumenta, o que é que acontece? O bebê vai ficar mais agitado, vai ficar mais inquieto. E aí ele vai acumulando esse cortisol. E quando chega à tarde, lá no final da tarde, ele vai tentar fazer uma segunda soneca, que seria o ideal, o bebê fazer 2 sonecas, mas ele não consegue. Por quê? Porque ele perdeu ali o momento ideal. Como é que você pode ajudar o seu bebê a fazer soneca? Você pode observar qual é a janela de sono do seu bebê. Vá lá no Instagram, lá no meu feed, que tem lá janela de sono, tem lá todas as idades, até o 3º ano de vida. Qual é a janela de sono? Para quê? Para que você possa ajudar o seu bebê a dormir naquele momento, para que ele baixe o cortisol. E aí ele pode dormir do jeito que você quiser. Para quê? Tanto faz, ele pode dormir na rede, pode dormir em qualquer lugar, contanto que ele durma. Por quê? Porque ele precisa baixar esse cortisol para que pelo menos ele tenha menos despertares à noite. Um bebê que não dorme durante o dia, no final da tarde, ele vai explodir de cansado. E ele explode de cansado e mesmo exausto, ele não consegue dormir. Entendeu? E quando ele consegue dormir, ele vai fazer múltiplos despertares à noite, porque o cortisol não baixou. E o cortisol, ele vai inibir a melatonina. E ele vai fazer, como esse bebê aqui que eu acabei de relatar para vocês, que acordou 11 vezes à noite. E aqui foi só um dia, porque eu peço para os pais colocarem de 3 a 5 dias. E aqui teve um dia que ele dormiu, que ele acordou 8 vezes e o outro 12 vezes, certo? E quando eu entrei com a orientação de sono, se eu for mostrar aqui, porque eles fizeram, era tão bonitinho, eles fizeram a tabelinha, e aí foi interessante que quando
quando ele começou a dormir, olha aqui que coisinha linda, né? Aqui não dá pra ver muito bem não, mas eles colocaram aqui, ó, acordou 7h35, acordou 8h55, dormiu 12 horas do dia. Acordou 1 hora e dormiu 13h18. Acordou 13h54, dormiu 14h09. Acordou 14h19, dormiu 19h15. E aí, já com a técnica que eu ensinei, ele dormiu 19h15 e só despertou às 2h38. E depois ele dormiu 3h02 e acordou 5h10, né? Esse aqui foi o terceiro dia depois da técnica que eu ensinei, né? Aqui, ó, se vocês virem, deixa eu ver aqui se eu consigo, ó, eu tava lendo esses aqui, né? Então aqui, ó, acho que dá pra ver, ó, dormiu 19, acordou 2h38, dormiu 3h02, acordou 5h10, dormiu, aí dormiu 7h50, acordou 9 e tanto. Mas vamos ver aqui à noite, ó, 20 horas, aqui, dormiu 20 horas, acordou meia-noite e 20, dormiu 0h53, acordou 4h26 e dormiu 4h52, acordou 4h58, né? Então ele foi, e hoje esse bebê, ele dorme a noite inteira. Por quê? Foi fácil? Não, não foi fácil. Mas tem jeito? Tem. Olha, tem jeito para qualquer idade, certo? Qualquer idade. Então, aqui, outro erro fatal que faz o seu bebê passar a noite toda em claro. Eu já disse, sonecas perdidas, a conexão e não respeitar as janelas de sono. Vocês sabem o que é janela de sono? É o tempo que o bebê deve ficar acordado. Vamos supor, seu bebê tem 4 meses, certo? Ele pode ficar acordado por volta de 1h30, 1h45, certo? Então, vamos supor que o bebê acorde 8 horas da manhã. A janela de sono dele é 1h30, 1h45. Então, se ele acorda 8 horas, 9h45, ele deve estar dormindo. Vale, Poliana, mas ele não está com sono. Sim, até porque você perdeu a janela de sono dele. E aí ele vai dar muito mais trabalho para dormir. Muito mais. Se você ajuda o seu bebê a fazer as janelinhas de sono, pelo menos você começar a fazer isso, vai fazer uma grande diferença no sono noturno. É claro que tem outras coisas que estão atreladas a isso, mas só em você ajudar o seu bebê a dormir naquele momento é fundamental para que o cortisol baixe e que ele não tenha esses múltiplos despertares à noite, certo? Uma coisa que eu queria falar, eu queria também pedir para vocês, se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao sono do seu bebê, vocês podem aqui, eu vou responder aqui algumas dúvidas que vocês vão colocar aí, digitar, tá bom? Enquanto isso, em relação ao sono do bebê, as noites em claro, quando você começa a fazer um passo a passo de todo o dia dele, fazer a rotina dele do dia, o seu bebê pode melhorar o sono noturno, com certeza. Só que tem algumas coisas também que
podem fazer com que o seu bebê acorde a noite inteira. Que aí eu botei 3 erros fatais, mas eu vou colocar o 4º erro, certo? São os hábitos de sono. Um bebê que tem o hábito de dormir mamando, certo? E essa daí eu vou explicar com detalhes. Um bebê que dorme mamando, vamos supor, o bebê dormiu aqui mamando. Quando o bebezinho dorme, pode ser qualquer idade, certo, gente? Quando o bebê dorme e você, depois que ele dormiu, você coloca o bebê no berço, ele tá lá desmaiado. Tem mães que esperam 20 minutos para poder ficar mole. Tem mãe que faz assim, ó. Soltou a mão, pronto. Agora ele vai dormir. Aí coloca lá no berço. Só que quando ela coloca no berço, o que é que acontece? Ele dormiu como? Mamando, não foi? Pronto. Se ele dormiu mamando, o bebê foi para o berço e aí ele vai fazer o ciclo de sono dele, ó. Pá, 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 reloginho de 40 minutos. Primeiros 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Quando dá 30 minutos que ele fechou o olho, ele faz assim, ó. Abre o olho e se assusta. Por quê? Isso eu já falei várias vezes em lives, já falei muitas vezes. Porque na cabecinha dele, ele dormiu onde? No peito. E quando o bebezinho abre o olhinho, ele faz os micro despertares. A noite inteira ele faz micro despertares. Ele dorme. Aí não tem bebê que fica gemendo? Geme e tudo. Tranquilo. Mas a maioria dos bebês, porque isso eu não posso dizer que são todos, mas a maioria dos bebês, se ele dorme mamando, né? Se eles dormem mamando, eles vão acordar porque eles se assustaram. Sabe por quê? Porque na cabecinha deles, eles dormiram mamando. Então, o que é que acontece? Aí a mãe tira o bebê do berço, coloca no colo, ele pega um pouquinho o peito e volta a dormir. Porque o bebê, como ele dormiu mamando, ele vai precisar da mesma, assim, do mesmo estímulo que foi feito para que ele volte a dormir. Qual foi o estímulo que foi feito com ele para ele dormir? Não foi o mamar? Então, ele vai precisar voltar a sugar, não é por fome, mas ele vai voltar a sugar, dá ali 1 minutinho de sugada e adormece de novo e vai para o berço e passa mais quanto tempo? 40 minutos e acorda de novo. E vai precisar de novo do mamar de novo para voltar a dormir. Então, esse hábito, ele ficou guardado na cabecinha do bebê. Então, eu não disse para vocês que no começo da live, eu não disse para vocês que o bebê, ele aprende a dormir. Você ensina o seu bebê a dormir. E se você está ensinando o seu bebê a dormir mamando, ele vai ficar com isso na cabecinha dele. E não é que seja errado, não. Ele pode dormir mamando. Só que na cabecinha dele, quando ele desperta, ele vai precisar voltar e mamar novamente. E tem mães que, para elas está tudo bem, né? Tá tudo bem, não tem problema não, eu boto quantas vezes ele precisar. Ótimo. Mas tem outras mães que vão entrar em exaustão. E são essas mães que precisam serem ajudadas, né? Elas precisam de ajuda, porque não conseguem mais passar um dia feliz. Feliz, gente. Não tem no mundo quem pague, né? A felicidade de você estar assim, ver o bebê
de saber que ele vai dormir, de saber que você vai ter uma noite de sono. E é interessante que quando eu faço uma entrevista com todas as mães, né, e pais, né, que dizem assim, por favor, eu estou precisando muito da sua ajuda, porque o meu bebê acorda a noite inteira, e eu passo uma entrevista para eles, certo? E é engraçado que quando eu mostro, quando eu digo assim, olha, você vai responder essa entrevista, e a 12ª pergunta é assim, o que é que o seu pediatra acha desses despertares do seu bebê? A maioria esmagadora diz assim, não, o pediatra diz que é normal, que ele vai melhorar com o tempo e tudo, mas o meu bebê já tem aqui 1 ano, ou então meu bebê já está com 2 anos e ele diz que é assim mesmo, que tem bebê que demora mais para dormir, e na realidade não é bem assim, né? Por quê? Porque quem está sentindo na pele são os pais. E os pais precisam de ajuda. Então, gente, é importantíssimo que se você está com um bebê que está com problemas de sono, então se você está gestante, né, Jéssica? Se você está gestante, então é importante que você desde o início já ajude o seu bebê, ensine hábitos de sono para o seu bebê que possam ser, assim, mais fáceis para vocês, certo? O que eu sempre vejo, se o bebê está acordado, ele está sempre no colo, né? Tem muitas mães dizendo, Pauliana, eu tô com ele aqui, tá com 1 hora, mas esse menino não dorme. Sim, precisa você ficar com ele todo o tempo aqui. Se você tá com ele no colo, aproveite, beije, abrace, cheire, dance com ele, certo? Cante pra ele. Hoje à noite eu cheguei e a bebezinha tava irritada porque não tava conseguindo pegar o peito. E sabe o que é que o pai tava fazendo? Tocando violão pra ela. Eu achei tão fofo. Porque mesmo ela estava morrendo de fome, porque ela não conseguiu se alimentar, não conseguiu pegar o peito, né? E depois que eu cheguei lá, graças a Deus, a mãe aprendeu e tudo e conseguiu colocá-la para mamar. Mas foi tão bonitinho, porque ele estava lá sentado na cama e tocando, e ela disse assim, Pauliana, graças a Deus, porque ela conseguiu ficar aqui te esperando, né? E foi muito bonitinho. Então, assim, curta o seu bebê. Porque eu tenho algumas mães, quando eu vou na casa delas, elas dizem assim, Pauliana, olha, o meu problema é sono. Esse menino não dorme. Às vezes, diz assim, olha, esse menino ele é muito estressado, não é? Imagina um bebê estressado, ele não tem nem conta para pagar, mas um bebê, ele tira qualquer família do sério, se ele não consegue dormir bem, certo? Tem algumas perguntas aí que eu não tô vendo. Aí, quem é que vai perguntar? Teve aqui uma mãe que perguntou assim, ó, quantas horas de soneca o meu filho deve fazer? Quantas horas, certo? Vamos supor, se o seu bebê, ele precisa dormir 3 sonecas por dia, ele deve dormir entre 40 minutos e 2 horas de soneca, certo? Sonecas restauradoras são sonecas que tem mais de 1 hora de duração. Se o seu bebê faz péssimas sonecas, tem bebês que são muito agitados, não conseguem dormir. Depois eu vou ler um relato, eu achei tão engraçado, uma paciente minha que mandou um relato para mim hoje, ela disse, que eu fui orientar sono lá, e ela disse assim, Pauliana, foi muito engraçado, eu vou contar para vocês na quinta-feira, eu vou ler o relato dela, porque é muito engraçado. Mas ela disse assim, Pauliana, olha, o meu desejo, eu olho para o meu filho e digo assim,
dorme, dorme, mas ele não dorme. Ele fica com os olhos arregalados e fica assim, 3 horas da manhã, para ele é dia, ele quer brincar, 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 e eu não sei o que é que eu faço com o bebê 3 horas da manhã. Tem pais que levam o bebê, quando é maiorzinho, eles tiram do quarto 3 horas da manhã e vão para a sala, às vezes brincar com o bebê até perceber que eles começam a ficar com sono, aí voltam e colocam para dormir. Mas é desse jeito, né? Então, assim, gente, se vocês não têm perguntas para fazer, que eu tô vendo aqui, é complicado, né? Pronto, eu tô vendo aqui que... Micaele, né? Amei saber disso. Minha bebê ficou com a pele irritadinha do calor e me crucificaram. Em relação ao cheiro, né? Pronto. Quando você cheira o bebê, tem gente que diz assim, fica cheio de espinha. Fica não, olha. É lógico que você não deve deixar outra pessoa cheirar o rosto do seu bebê. Mas o pai e a mãe pode cheirar, abraçar, beijar de todo jeito, certo? Mas o bebê que faz espinha no rostinho, geralmente é por hormônio materno, certo? E também pelo calor. O bebê quando mama, se mamar num local quente, a pele dele fica oleosa. E se você não passar um algodãozinho com aguinha e secar, vai obstruir ali os poros. E ele vai aparecer um monte de espinha. Entendeu? Aqui. Oi, boa noite. Soneca de quanto tempo? Pronto. A soneca, Tami, a soneca, ela deve ser de 40 minutos a 2 horas, certo? Isso depende do bebê. Se o seu bebê tem 3 meses, ele pode dormir de 40 minutos a 2 horas, certo? Cada soneca. Aqui, Bina. Meu bebê de 3 meses fazia soneca de 2 horas e hoje ele só faz de 40 minutos e olhe lá. Mas à noite dorme bem e depois acorda 4 e 5 horas da manhã. Tá ótimo, não é? Se ele dorme bem, se ele tá fazendo soneca de 40 minutos. Alguns bebês, quando dormem 40 minutos, se eles acordam bem, se eles ficam tranquilos, então é porque a soneca foi restauradora. Mas se ele acorda e ainda fica enjoadinho, passou ali 5, 10 minutos e ele continua muito enjoadinho, pode tentar voltar para o quarto e colocá-lo para dormir novamente, tá certo? Bebê de 7 meses. Bebê de 7 meses faz quantas sonecas? 3 sonecas, certo, Aline? Pode, agora, depende, assim, se o bebê faz sonecas curtas, às vezes ele vai alongar uma soneca, vai aumentar uma soneca, por quê? Porque a janela de sono vai chegar ali naquele limite e ele vai precisar dormir de novo. Vamos supor, 7 meses, o bebê dorme mais ou menos 2 horas e meia, certo? Então, a janela de sono dele é de 2 horas e meia. Se ele acorda 6 horas, aí ele vai dormir 8. Aí ele dormiu 40 minutos, ele vai acordar 8h40. Aí se ele faz mais 2 horas e meia de janela, aí ele vai acordar 8h40, 10h40, 11h10 vai dormir de novo. Aí dormiu 1 hora, acordou 12h10. Aí depois mais 2 horas e meia de soneca, ou de janela, perdão. Aí ele vai, acordou 12h10, com mais 2 horas e meia, 14h40. Aí se ele dormir meia hora, ele vai acordar 3 e pouco e vai precisar fazer uma outra soneca antes do ritual noturno. Entendeu? Então, o tempo da soneca também vai ou aumentar uma soneca ou diminuir uma soneca do dia, entendeu?
Agora, se um bebê dorme, dormiu de 8 horas até 10 horas, e aí acordou, aí passou a janela de sono e foi dormir 1h, 1h30 da tarde e acordou 3h30, entendeu? Então, assim, ele vai ter uma soneca a menos. Paty, meu bebê dormiu a primeira noite inteira aos 3 meses, seguindo suas dicas. Gratidão. Oh, obrigada. Muito obrigada, Paty. Eloy Laços, qual o melhor horário para colocar para dormir? Bebê de quase 2 anos. Bom, depende, tá certo, Eloy? Geralmente o bebê, ele é para estar dormindo, deitado, 8 horas da noite, certo? Mas se o bebê, ele faz sonecas ruins, porque 2 anos, às vezes, ou a sua bebê é uma menininha, não sei, ou o bebê, ele faz uma soneca com 2 anos, ou alguns bebês de 2 anos não fazem sonecas, certo? Então, na maioria das vezes, eles ainda fazem uma soneca. Se a soneca for ruim, pequena, você deveria antecipar um pouco esse ritual do sono dele para que ele estivesse dormindo às 19 horas ou até um pouco antes. Vai depender dos sinais de sono do seu bebê, tá certo? Bebê de 4 meses acorda 3 vezes entre 7 da noite e 7 da manhã. De 4 meses, né? É bom amamentação exclusiva. Vamos supor, o bebê acorda 3 vezes, 7 da noite. Vamos supor que ele durma 7, aí 8, 9, 10. Ele acorda 10, mama uma vez. Aí acorda 11, 12, 1. Acorda de novo. E depois 2, 3, 4. Aí assim, ele tá fazendo, se ele fizer mamadas a cada 3 ou 4 horas por noite, pode ser, mais um bebê de 4 meses, tem bebês que conseguem esticar aí 7, 8, 9 horas de sono, certo? Eu tenho bebês que já esticam 10 horas de sono, certo? Mas isso vai depender de quê? Das mamadas do dia. Seu bebê está mamando muito à noite, então será que ele não poderia mamar mais durante o dia? Certo? Fica a dica. Aqui. Então, o bebê de 2 meses terá diversas sonecas durante o dia? Sim. A janela de sono do bebê de 2 meses é 1 hora, certo? É 1 hora de janela de sono, é de 1 hora a 1h30. É porque, gente, como vai até 3 anos, então a janela de sono do bebê de 0 meses a 1 mês é de 40 minutos. De 1 mês a 2 é de 40 minutos a 1 hora. Então ele tem que dormir a cada hora que ele acorda, certo? Paty Saldanha, adorando seguir todas as dicas. Meu bebê seguiu as dicas e dorme a noite inteira desde os 3 meses. Hoje ele tem 10 meses e faz 2 sonecas de 1h30 durante o dia. Gratidão. Que joia, Paty. Graças a Deus. Aqui, Bina. E quando o bebê dorme bem à noite, não dorme as sonecas do dia? Depende, certo? Quando ele não dorme, se você deitar com ele na rede, ou então colocar na cama, ele ficar ali deitadinho, pelo menos relaxando, pelo menos assim, dá uma diminuída ali na eletricidade dele, certo? Às vezes o bebê fica lá deitado no carrinho, fica ali 1 hora. Mesmo não dormindo, ele tá relaxando, certo? Renatinha, nesse caso, como deve ser feito para ele conseguir dormir? Aí tem que ser feito todo um passo a passo, certo, Renatinha? Aí eu não sei qual é a idade do bebê, se você tiver dito, eu não decorei, mas o sono, ele é comportamental. Então a gente precisa
ensinar o bebê a dormir. Gente, só tá faltando 1 minuto. E aí, Jéssica, já estou aprendendo com ele na barriga, o Vicente. Eu sei disso, Jéssica. Que joia. A mãe precisa estar bem para cuidar do bebê. Exatamente, Paty. Então, precisa estar bem. Gente, olha, eu quero agradecer demais a presença de vocês. E na quinta-feira, nós teremos outra live. Eu tenho certeza que vai ser muito interessante. E eu espero que vocês participem e chamem outros amigos. Um beijo grande, fica com Deus. Tchau.